galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Bruna. Pode se apresentar. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental, terapia para pessoas enlutadas e também sou aqui da paróquia, aqui da Sagrada Família. E eu trouxe ela porque ela é psicóloga, né? E eu queria falar, a gente queria conversar um pouco sobre felicidade. Porque a gente vê muito, eu acho que uma coisa que tá muito em alta as pessoas, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz. Só que eu acho que muitas vezes as pessoas não falam como ser feliz. Tipo, existe uma fórmula ou é uma... Como é que a psicologia enxerga isso, né? Tipo, como você enxerga? A psicologia nos traz muito que a felicidade, ela é a partir de também de diversas formas. Uma forma é a conquista, né? Então, a conquista, mas a felicidade, ela tá muito relacionada a momentos, não existe um estado de felicidade contínuo, pleno. E aí eu vejo que muitas pessoas têm essa expectativa em que eu vou ter um momento da minha vida que eu vou ser feliz, como se isso fosse perdurar meses, anos, né? Mas a felicidade muitas vezes ela é um momento de felicidade que vai repercutindo na nossa vida e vai nos gerando um bem-estar, uma alegria, né? Um êxtase muitas vezes. Mas são feitos de momentos, porque a vida são momentos. E aí quando eu crio uma expectativa de que isso vai ser uma forma contínua, porque aí então vai ser o sinônimo de sucesso, por exemplo, porque eu me tornei feliz, ou porque eu conquistei tal coisa, necessariamente só assim eu vou ser feliz, é quando as pessoas se frustram muito e começa a parecer que a felicidade é uma coisa inalcançável, né? Então primeiro a gente tem que alinhar expectativas, porque a felicidade ela é um momento, e como momento, para eu chegar nele, eu preciso entender o que me faz feliz. Aí que vem a maior dificuldade. Então, e aí isso é uma questão, porque eu acho que o sucesso pessoal tá muito atrelado a essa questão da felicidade, Sim. né? Só que isso varia de cada um, né? Tipo, o que é sucesso pra mim pode não ser pra você. O que eu vejo muito comum hoje, as pessoas querendo, principalmente pelas redes sociais, achar uma fórmula de sucesso. Então aquela pessoa parece ser feliz pelo que ela posta, pelas viagens que ela faz, pelos stories que ela faz, então ela tá sorrindo, ela tá feliz, então ela parece feliz. Aí eu começo a considerar que ela realmente pode estar feliz, né? Mas eu começo a considerar que aquilo que ela faz tem que caber na minha vida para então conquistar a felicidade. Sendo que o caminho é o contrário, eu preciso olhar para mim e falar o que me faz feliz, né? O que eu gosto, o que eu sonho. E aí o sucesso é tanto no âmbito pessoal, né? Tanto familiar quanto amigos, pessoas que eu quero ter do meu lado, o que eu quero construir. E a questão de legado, que legado que eu quero deixar aqui, né? Isso tanto em âmbito pessoal quanto em âmbito profissional. Então, também profissionalmente falando, o que eu também quero conquistar, onde que eu quero chegar. Então, as pessoas hoje, elas querem muitos resultados, mas não querem ter que se questionar para então montar esses resultados. Porque se eu fico só desejando a felicidade, eu fico à espera como se ela fosse bater na minha porta e falar: oi, eu vim te ver hoje, eu vou estar com você. Só que na verdade é uma conquista, e como uma conquista é uma coisa que exige etapas. E a primeira etapa é se perguntar o que vai me fazer feliz, o que realmente é uma conquista, é um âmbito de um sucesso, como que eu imagino a minha vida. Uma coisa para facilitar ser prática nesse sentido seria pensar muito em 5, 10 e 15 anos, né? Então algo a pequeno período, médio e longo. Então, como que eu me imagino? Como que seria uma vida que eu imagino felicidade nela? E aí eu incluí todos os âmbitos, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto também como eu imagino, às vezes até mesmo na velhice, né? Então, aonde que eu quero chegar e quanto isso vai fazer um sentido pra mim. Não precisa fazer um sentido pro outro, não precisa fazer um sentido pro Instagram, não precisa fazer um sentido pra influencer que eu sigo, e sim o quanto aquilo vai me gerando felicidade. A gente consegue pequenas felicidades ao longo da semana, entendendo muito, principalmente através de hobbies, aquilo que também me gera uma alegria, uma felicidade, né? Então tem coisas que são por si só, pela questão de gerar alguns hormônios que nos geram felicidade, como por exemplo a atividade física, ela pelo hormônio em si liberado, gera pra gente um prazer, uma alegria, uma felicidade. Antes, durante não, só depois, né? Por isso que é tão difícil. Porque a gente quer o quê? Na hora, né? Ali, pensei em ir, já tô feliz, né? Mas é só depois, é só o resultado a longo prazo. Então e outras coisas, por exemplo, nossa, eu gosto muito de violão, então treinar violão, fazer aula de violão, quando isso pode gerar em mim uma felicidade. A felicidade não precisa ser um êxtase imenso, né? Essa idealização. Ela pode ser pequena e ela é pequena nesses momentos.
E aí quando, por exemplo, se eu estou vivendo uma vida difícil em âmbitos familiares, as coisas estão um pouco complicadas, né? Não está fazendo tanto sentido, isso está gerando em mim muita angústia. Seja no âmbito profissional também, estou com um trabalho que, nossa, está sendo bem complicado. É importante, até para a gente se reorganizar e saber o que fazer, ter momentos também de liberação, né? E, consequentemente, que gere momentos de felicidade. E aí, essas questões como atividade física, um hobby, amigos, momentos, são ótimos para a gente conseguir equilibrar e aí depois também nos ajustar para aquilo que é o nosso sonho, a nossa meta. É interessante você falar isso, porque eu tenho uma amiga que ela fala assim que é muito importante a pessoa ter paixões. Tipo assim, porque a gente trabalhava junta e aí nesse lugar era um escritório e aí tinham várias pessoas assim, e alguns tinha um advogado em específico que ele tinha uma paixão tipo de futebol americano. Então no tempo livre dele, assim, no fim de semana e tal, ele treinava mesmo e ele amava, ele acompanhava assim, os jogos e tudo mais, e ele trabalhava. E aí, só que tinham outros ali que você via que a pessoa não tinha paixão em nada na vida, que tipo, tava ali no trabalho, mas o trabalho em si não era a paixão da pessoa, só que a pessoa parecia que nada fazia o olho brilhar. E aí minha amiga tava falando isso, o quanto é importante a gente ter paixões. Aí ela falava, olha fulano tem tal paixão, agora o outro lá não tem nada. E eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes tem uma ideia assim de que você precisa amar o que você faz, amar o seu trabalho. Só que nem sempre, nem todo mundo consegue se dar o luxo de amar o trabalho, precisa trabalhar. Até porque as pessoas são difíceis, Exato. Você ama o que você faz, mas não com quem você tem que fazer. Exatamente. E tipo, só que é importante ter essas paixões, né? Assim, o trabalho ser uma paixão, eu acho que pode ser uma realização. Eu posso me realizar em alguns momentos do meu trabalho, seja pelo resultado final que eu consigo, as pessoas que eu me relaciono, mas esperar que o trabalho seja uma paixão é muito pro trabalho. E aí, ou porque isso pode ir para um outro extremo, que é ficar workaholic e aí viver pelo trabalho. E porque a gente tem que pensar também que o trabalho, ele tem um período da minha vida. Eu não vou viver e trabalhar para sempre. Porque senão também a gente encontra muitos idosos que precisam parar de trabalhar e aí adoecem. Porque a vida foi o trabalho, a vida é o trabalho, na ideia que é muito bonito, o quanto o trabalho dignifica o homem, mas também não é só o trabalho assalariado numa empresa, por exemplo, que é ali que é só o seu trabalho. Existem vários outros modos de trabalho, né? E aí, quando se perde isso, adoece. Então, é muito importante que a nossa vida não se resuma ao nosso trabalho e a gente tenha, assim, essas paixões, porque não precisa ser também aquela coisa de eu só vivo pra isso, né? Igual o time de futebol tem muita gente que tem isso, né? Nossa, minha vida para conforme o calendário do meu time ou dos outros times, porque eu tenho que acompanhar todos, e aí eu não vivo nem momentos em família, meu domingo não existe, porque é tudo uma questão de equilíbrio, porque se a gente vai muito no extremo, né, como paixão, se a gente for muito pro extremo, a gente acaba perdendo outras coisas. Então, acho que a maior dificuldade é conseguir esse equilíbrio. Mas a gente pode colocar muitos desses momentos ao longo da nossa semana, né? Esperar que uma coisa na nossa vida nos dê emocionalmente tudo o que a gente precisa é pedir para adoecer. E isso vale para relacionamentos, amizade, relacionamento amoroso, isso vale para o trabalho, isso vale para qualquer relação religiosa. Se eu espero que aquele lugar, que aquela pessoa, que aquela situação forneça tudo o que eu preciso emocionalmente, isso vai dar errado, a gente vai adoecer e a gente vai se frustrar muito. Então, porque a responsabilidade das nossas emoções são só nossas. Quando eu passo essa responsabilidade para o meu trabalho, para minha família, para os meus amigos, para minha religião, isso não dá conta. Chega uma hora que eu vou estar sempre frustrado e angustiado, parecendo que eu nunca vou ser feliz. Mas é porque eu não assumi essa responsabilidade. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, dessa coisa de assumir a responsabilidade, porque é muito comum, assim, a gente ver pessoas que, dependendo da situação que a pessoa tá, a pessoa culpa tudo. Então, tipo assim, não porque é o meu trabalho, porque o tempo, porque o governo, porque as pessoas, e tipo, todo mundo é culpado. Até o tempo, choveu, então não dá pra... Assumir a responsabilidade da própria vida exige coragem, né? É a mesma coisa que eu falo de terapia, né? Fazer terapia... Todo mundo fala que é legal, só quem nunca fez, porque não é nada divertido, é difícil você olhar pra si, ver suas fragilidades, assumir suas responsabilidades, mudar, tocar no que dói. Então, viver não é fácil e as pessoas parecem que crescem com uma ideia, eu não sei até que ponto as redes sociais também trazem muito essa ideia, de que vai ser fácil um momento e aí vai ser simples e as coisas vão fluir como se fosse um filme da Disney, assim.
E nem filme da Disney é fácil, né? Todas as princesas passam a maior dificuldade. Então, é exatamente isso, assim, o quanto não dá pra eu culpabilizar algo que é a minha vida. É claro, eu vivo no entorno de outras pessoas que refletem em mim, mas eu também tenho o meu fator de responsabilidade, né? E aí eu preciso assumir isso. Enquanto menos eu assumo, menos eu tenho direção da minha própria vida. Mas a chance de eu ser infeliz vai se tornando cada vez maior, porque eu vou delegando para outros algo que não é responsabilidade do outro, né? Então, por exemplo, eu vejo muito em relacionamento que um dos casais coloca, não, o outro ele tá aqui para me fazer feliz. E aí isso já vai virando uma questão egoísta, porque se ele tá ali pra me fazer feliz, eu vou só esperar e receber, né? Sendo que é um relacionamento, como qualquer relação, é uma troca, né? Uma troca afetiva. E ninguém tem uma responsabilidade nesse quesito de felicidade. Eu posso buscar fazer o melhor pro outro, eu posso amá-lo, mas garantir uma felicidade, ninguém consegue garantir isso pra ninguém, né? Até porque como seres humanos somos frágeis e muitas vezes com várias imperfeições. A gente pode dar o nosso melhor, isso não significa gerar felicidade no outro. Eu sou o melhor que eu consigo, até aqui. E às vezes o melhor que eu consigo não é o que a pessoa espera, mas não significa que não está sendo feito com amor, não está sendo feito naquilo que o meu máximo, né? Não significa que não está tendo uma doação, só porque não conseguiu aquilo que a pessoa quer. Então é a expectativa dela que está desalinhada, que precisa ser ajustada. Muitas vezes, muitos relacionamentos a pessoa se frustra, mas porque ela cria uma expectativa que está desalinhada, não com a realidade, seja com aquela pessoa, ou exatamente pela comparação. Ai, o marido da outra, o amigo da outra faz tudo isso por ela, e você tem que fazer por mim. Mas é uma outra pessoa, né? Sim. E faz em teoria, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Você não sabe a realidade. Faz isso, mas e as outras coisas, né? Como estão, né? Verdade. Não, isso é uma coisa interessante, porque eu acho que principalmente com rede social tem essa questão. Então a gente vê pessoas, tipo, casais, famílias, pessoas super bem sucedidas, e tipo, e você olha, e às vezes você tá com algum problema em específico numa área. E aí você vê a pessoa super, nossa, a minha vida é incrível, a vida é maravilhosa. E você fala assim, nossa, eu tô vivendo errado. Tipo, a minha vida tá errada, tá tudo errado, porque eu não consigo essa felicidade específica que essa pessoa tem. Eu acho que um exemplo disso que eu vou citar que eu vi recentemente nas redes sociais, até virou notícia, que chama, não sei se você chegou a ver, ela chama Manu City. Você viu? Que aí ela estava fazendo faculdade de medicina, e aí ela começou, durante a faculdade, ela se mudou pro Rio de Janeiro, ela passou numa federal, e ela começou a correr, e aí ela começou a postar sobre a corrida, ela começou a nadar, e aí ela foi ganhando muitos seguidores, e chegou a um ponto hoje que ela tem uma empresa, e também tem inúmeras parcerias com marcas grandes, como Adidas, Live. E aí chegou um ponto que ela não conseguia conciliar as coisas. E ela foi ganhando muito público exatamente porque ela conciliava, em teoria, tudo, né? Então ela fazia uma faculdade de medicina federal, ela corria mais de 1 hora por dia, ela fazia musculação, ela nadava, ela ainda comia saudável e ainda saía com os amigos. Então assim... Era uma heroína, né? E aí todo mundo começou a seguir muito e comentando, nossa, como que você consegue isso? Como que você faz isso? Como que você prepara a sua comida? Porque era tanto um ideal de alguém conseguindo, só que isso é insustentável a longo prazo. Ninguém consegue dar conta de tanta coisa por muito tempo, né? Tanto que ela decidiu por sair da faculdade de medicina. E isso foi um choque que virou notícia, gente. Você é uma blogueira, né, de vida fitness, virou notícia na UOL, na Globo, porque ela abandonou a faculdade, né? E porque exatamente ela não dava conta e também falou que tinha muito preconceito e tal na faculdade, uma hostilidade. E hoje ela não tá fazendo uma faculdade, mas ela tá trabalhando na empresa dela e ela tá treinando para triatlo. Então, o que é triatlo é natação, corrida e bike. Então, ela começou e introduziu ainda a bike, além das outras coisas todas que ela faz. E aí as pessoas começaram a querer falar que ela não era um perfil real, que não era verdade, mas ela foi se tornando, e acho que as pessoas que perdem, não pode perder esse detalhe. A pessoa, ela no caso dela, né, ela foi se tornando uma pessoa de alto rendimento. Então é muito parecida com uma atleta, porque hoje a vida dela é praticar esporte, e isso define um atleta, né, que vive para praticar esporte. E aí, se você seguir, por exemplo, as meninas da ginástica rítmica, por exemplo, vou seguir elas no Instagram, a vida delas vai ser baseada no ser atleta. Então, aquele perfil não tem mais a ver comigo, provavelmente, né? Se eu tô questionando, achando que isso é irreal mesmo, porque ela é atleta. Você quer seguir uma atleta ou uma pessoa, né, que tenta fazer a vida perfeita? E aí a gente precisa ir alinhando sempre isso. Por isso que eu acho que a rede social, o melhor segredo é entender muito quem você está seguindo, entender muito quem que é aquela pessoa, o que aquele perfil gera em você, não necessariamente aquilo que ele quer, mas em você.
Se aquilo tá te gerando angústia, se aquilo tá te gerando uma comparação, se aquilo te deixa pra baixo, não é um perfil pra você seguir. Isso é uma pessoa ruim? Não. Só que pra você não é bom. E aí é o ponto de entender quais são os meus limites. Eu quero, por exemplo, no caso dela, seguir uma pessoa que está virando uma pessoa de alto rendimento nos esportes. Legal, é um perfil legal. Sim. Agora, se eu quero como modelo para minha vida, fica muito difícil. Ela postou um vídeo, acho que semana passada, que viralizou, assim, que aí chegou até mim, que aí ela postou um sábado, manhã de sábado perfeito. Ela acordou 4h20 da manhã, aí ela tomou café, fez a oração dela. Aí depois ela saiu pra pedalar, ela pedalou por 1 hora, aí ela foi pra casa, trocou de roupa e foi nadar. Ela nadou no mar por mais 1 hora com a amiga dela, voltou pra casa, tomou o whey dela e tudo mais, comeu, e aí ela foi fazer a musculação. Aí ela fez musculação de perna por mais 1 hora, e aí depois ela foi pra praia, e, né, que ela mora no Rio de Janeiro, e aí ela foi comer e almoçar 11h30, meio-dia, e aí depois tomar um sol. Um sábado de manhã perfeito pra ela. E pode ser que isso a deixe feliz. Aí depois ela acha que ela dorme, não é possível. Mas assim, isso pode ser a felicidade pra ela, pode ser. Só que se é muito fora da minha felicidade, do que é alcançável pra mim, então talvez não seja um perfil legal pra mim. Né? Então a gente precisa ter essa questão de ter critérios nas redes sociais cada vez mais, né? É verdade, porque essa questão assim, dela antes, que ela fazia faculdade e tudo mais, eu acho que às vezes se a pessoa que tá acompanhando pode se perder um pouco, do tipo, nossa, se ela consegue, por que eu não tô conseguindo? Então, se ela consegue acordar 4 horas da manhã, fazer tudo isso e ainda ir pra faculdade, estudar, só que a realidade dela é diferente da sua, então pode ser que, sei lá, nossa, eu preciso trabalhar num lugar que é 1 hora de distância da minha casa, então passa tempo no transporte. Exato. Ela não tem que fazer isso. Só que a gente perde esses detalhes por exemplo, se ela tem um patrocínio, ela não gasta dinheiro comprando um tênis, uma roupa pra treinar. Exato. E aí você, nossa, não tem como comprar isso aqui, mas eu preciso pra treinar. Não, mas ela também não precisa disso, por exemplo, né? Então, de ter uma condição financeira, de ter uma empresa e tudo mais, que facilite dela comprar uma bike, ela começar a treinar com uma bike de super rendimento. E aí você fala, nossa, eu queria começar com bike, mas se não for pra começar com essa aqui, eu nem começo. Vale um carro, algumas bikes, né? Hoje em dia, você fala, tem umas de 30 mil, 40 mil. Não, se for pra começar com essa, eu nem começo. Não, mas peraí, é o seu parâmetro. O que dá pra você começar hoje? Hoje, se eu fosse começar a andar de bike, eu ia andar um triciclo, assim. Porque a chance de eu virar é muito grande. Não, mas é verdade isso daí. Porque a gente tem um negócio, por exemplo, de querer começar alguma coisa. Tipo, você fala, mas eu quero... Você nunca fez aquilo. Então, tipo assim, você nunca andou de bike. Aí você fala, não, mas eu quero essa que é a melhor, que é não sei quanto, que... Só que, tipo, você nunca nem começou, começa aos poucos. Você não sabe nem se você vai gostar e vai continuar. Exato. Às vezes você pode não gostar, e aí você gastou seu dinheiro e vai estar lá, né? Aquilo ali perdido. Exato. E aí você vai ver aquela bike e vai sofrer toda vez, né? A bike pode ser N coisas da sua vida, mas você vai olhar aquilo e falar, nossa, eu não acredito que eu gastei esse dinheiro. Nossa, viu só como eu não sou bom? Viu só como eu não consigo praticar? Viu só como eu não consigo fazer nada? É igual a pessoa que fecha plano anual de academia. Não, porque aí eu vou ver na fatura do cartão e aí eu vou. Não, você só vai ver e vai falar, nossa, como eu sou péssimo, de novo eu paguei e não fui. Eu vou fazendo doação pra academia. Exatamente. Aí a fatura, na verdade, vai te lembrando o quanto você não tá conseguindo manter. E não um fator motivacional pra isso, porque você tá pagando, né? Eu achei muito legal o que você falou, tipo, das coisas que a gente fala pra gente, tipo assim, dessas afirmações na nossa cabeça. Porque eu acho que isso é uma grande chave pra felicidade, porque eu acho que felicidade em si não tem tanto a ver com o nosso entorno, mas tem mais a ver com a nossa mentalidade, a forma como a gente lida com as situações. A forma como eu tô vivendo. Exato, exatamente. Só que se as vozes da nossa cabeça são cruéis com a gente, então, tipo, isso dificulta muito. Na psicologia, gente, essas vozes na nossa cabeça, tirando, claro, transtornos graves, mentais, vamos colocar só esse adendo. Tem muito a ver com a nossa criação. Dentro da terapia do esquema, a gente fala que essas vozes na nossa cabeça são nossos pais internalizados. Uau. Então, se a gente parar pra perceber, muitas coisas que a gente, vozes e frases que vem na nossa cabeça, às vezes até pra escutar o tom de voz da nossa mãe ou do nosso pai falando aquilo. Porque são pessoas, não que a gente tá culpabilizando, mas são pessoas que foram responsáveis pela nossa criação. A ideia do que é importante, do que é necessário, do que tem que ser feito, do que dá pra flexibilizar. Então, por exemplo, uma mãe que sempre cobrou que você acordasse e arrumasse a cama. Isso é um problema? Não é um problema. Mas depois de um tempo, sei lá, você vai morar sozinho, aí você levanta, você tá indo embora, aí vem a voz da mãe na cabeça. Nossa, mas não vai nem arrumar sua cama hoje?
Parece que escuta até no tom de voz, o jeito de falar. E muitas coisas têm a ver com isso, assim. Quando a gente tem uma criação rígida, que nos ajuda em muitos aspectos, nada na vida é só bom ou só ruim, mas isso também nos faz querer exigir muito de nós. Então, se eu for começar, tem que ser muito bom. Se não for para eu ser maravilhoso naquilo, nem começo, né? E aí a autocobrança vai sendo muito grande, uma ideia de que eu tenho que ser excelente. Só que não se trata de excelência, se trata de viver. E viver vai ter essas nuances, vai ter momento que eu vou conseguir, vai dar certo, vai ser maravilhoso. Tem momentos que não, tudo bem, pode servir de aprendizado, não vai ser jogado fora. Mas a gente precisa ir percebendo quem que tá falando, porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu penso tanto isso é tão importante pra mim, mas quando a gente vai questionando, a gente vai vendo que isso não é seu, né? Muitas vezes isso é da tua criação, isso é muito importante pros teus pais, isso é muito importante para um amigo seu que tem uma influência na sua vida, e aí você vai vendo que você está atrás disso, de uma forma muito grande, buscando aquilo, só que mesmo quando você consegue, você não fica feliz, você não fica contente com aquilo. Isso só mostra o quanto isso não tem a ver com você, muitas vezes tem a ver com os outros, sejam aqueles que vivem com você hoje ou com a tua criação. Eu acho que dá uma sensação de vazio quando você busca muito por uma coisa que nem é o que você quer, e aí você alcança e você fica, tá, e agora? Cadê a felicidade que me prometeram? Não teve graça, né? Só foi tristeza isso aqui, né? É verdade, sim. Porque tem coisas que a gente busca e a gente coloca como tão maravilhoso, e pra outra pessoa pode ser maravilhoso, né? E quando a gente chega, parece tipo que a gente terminou de lavar a louça. Sim. É bom, que bom que vai ter prato, mas não é nada que você fica em êxtase de você lavar a louça, cumpriu a obrigação, né? E aí quando aquele sonho, aquela vontade não é minha, vira esse mesmo sentimento de cumprir a obrigação e não de felicidade. E como é que é o processo de você, por exemplo, dessa voz na sua cabeça, assim, da sua consciência? Eu acho que como é o processo de você tomar consciência da forma como você está se tratando, da forma como você está lidando com a situação e de discernir, de tipo, isso aqui eu não quero por mim mesmo, isso aqui eu quero por outra pessoa. Ou eu tô sendo muito dura comigo, não deveria. Aí é muito processo de autoconhecimento, né? E aí é realmente um processo que cresce a vida inteira, porque se eu estou viva, eu estou tendo relacionamentos, eu estou tendo relações com a vida, com as pessoas, com o mundo, então isso me afeta, isso me muda. Então, até morrer, a gente vai estar se conhecendo. Então não existe, eu fiz um processo de autoconhecimento, agora eu sei tudo sobre mim. Eu já pode morrer amanhã, porque senão vai mudar tudo. Exatamente. A questão é ter as ferramentas, e a principal ferramenta é se questionar. E a gente tem muito medo de se questionar porque a gente tem medo da resposta e do que vai ter que fazer com essa resposta. Complexo, é verdade. Às vezes eu não quero me perguntar porque é mais fácil a resposta pronta do outro, que aí vai ser responsabilidade do outro. Então, por exemplo, igual a gente tá falando de redes sociais. Uma pessoa X falou que felicidade é isso. Então eu vou fazer isso porque se der errado a culpa é dela. Porque ela me vendeu que é assim. Ela me falou que esse é o jeito de ser feliz. Tanto que a gente vê muito em redes sociais as pessoas fazendo comentários, né? Em vídeo dos outros falando, nossa, eu fiz isso e pra mim não deu certo, né? Só que a responsabilidade é sua, a partir do momento que você decidiu fazer, né? E a gente não assume essa responsabilidade. Então, o primeiro processo é começar a se questionar o que eu quero. O que eu quero fazer? Como que eu me planejo? Como eu imagino pra mim daqui a curto, médio e longo prazo? O que é felicidade pra mim? Quais são os meus hobbies? Só que gerar esses questionamentos começa a gerar em nós angústia, porque é um caminho que eu não sei. Por eu não saber, vem esse sentimento de angústia e, em primeiro momento, nós, como seres humanos, quando estamos angustiados, a gente quer fugir, a gente quer correr disso, porque não é bom. E a gente está muito acostumado a só ir atrás daquilo que é bom, que é prazeroso. Só que a gente precisa lidar com as angústias, e são angústias existenciais, que são extremamente necessárias para eu entender a minha existência. Então, o que faz sentido para mim? Então, é muito importante, primeiro, começar a questionar, mesmo que não venha uma resposta. O mais importante não é necessariamente ter a resposta pronta, né, e montar um super plano, no primeiro questionamento, e tudo tá lindo, maravilhoso. E a questão da nossa mente, né, dos pensamentos que vêm, tem muitos pensamentos que a gente fala que são intrusivos, que parece que vem de fora, o pensamento de ordem, de tem que ser isso, tem que ser aquilo. E é muito importante a gente analisar se sou eu que estou sendo rígido comigo mesmo, se tem a ver com a minha criação. E a ver com a nossa criação é muito fácil, de certo modo, a gente perceber, a gente parar, peraí, isso aqui parece uma frase da minha mãe, do meu pai, ou de quem me criou, ou de quem tinha uma importância. Muitas vezes quem teve uma importância na sua vida foi mais tua irmã, que estava mais próximo de você, do que às vezes teus pais que estavam trabalhando, por exemplo. E essa frase, será que é dela ou é minha? Eu acredito nisso? Então, se eu começo a questionar, isso faz sentido pra mim? Isso é verdade pra mim? Eu realmente tenho um valor por isso? Eu gosto disso?
aí a gente começa a organizar, de certo modo, porque aí a gente vai dando um sentido para isso. Então, o primeiro passo, na verdade, é começar a se questionar. E aí depois você vê o que faz com esse questionamento, porque aí você vai ter material para caminhos, né, de possibilidades. Exatamente. Mas se eu nem me questiono, aí eu não sei nem o que eu faço, né, para onde eu vou. Então sempre o do outro vai ser a definição para mim. Então muitas vezes nada vai fazer sentido. Então realmente para começar esse processo é questionar. E como é esse processo de desconstrução, assim? Por exemplo, eu tenho certas falas ou certos padrões que eu começo a perceber que, nossa, isso não faz bem pra mim, ou isso é dessa situação e tipo, não faz sentido eu continuar com isso. É porque eu lembro que eu vi em algum lugar falando assim que na terapia você vai porque às vezes porque os meus pais acabaram com a minha vida, uma coisa assim. E aí você vai pra lá e lá você descobre como você pode lidar com aquilo. Porque você não pode passar a sua vida culpando as outras pessoas. Então, sei lá, geralmente são os pais, né? Que as pessoas culpam, que a gente culpa. Então, tipo assim, você não pode passar, porque eu não sou bem sucedido hoje, ou porque eu não fiz tal coisa, porque meus pais, sabe? E aí você começa a desconstruir isso, essa ideia. Sim, como que é esse processo? Então, esse processo ele acontece primeiro com você assumindo a sua responsabilidade, né? Porque culpar o outro facilita pra mim, né? Do que entender qual que foi o meu papel ali também, né? Então, isso também é importante. Mas aí é um pouco, de certo modo, individual, não tem um caminho X, vai acontecer isso e as coisas vão se resolver, né? Depende muito da situação, como que foi essa família, quais que foram as questões principais que geraram. Mas, de um modo geral, assim, um ponto essencial na terapia de chave é quando eu consigo fazer uma palavra famosa, mas que é real mesmo, que é o ressignificar. E em várias abordagens da psicologia tem formas de ressignificação. Mas uma muito importante igual eu estou falando, os pais internalizados, o que a gente tem também interno em nós é a nossa criança interior. Ela vive, ela existe na gente. Então, dentro da terapia do esquema, ela diz que nós nada mais somos do que crianças crescidas, que tiveram que assumir responsabilidades. Mas se eu não alimento a minha criança interior, isso vai me desconectando com ela. E isso também vai perdendo o sentido da vida. Porque a criança é muito do momento. Ela vive aquele momento. Chega uma criança e fala, amanhã a gente vai não sei o quê. Já é agora? Daqui a pouco? Chegou, já? Daqui a 5 minutos? E muitas pessoas imaginam que isso é ansiedade, mas não é. Porque pra ela só existe o agora. E a criança, ela para o mundo porque ela vê uma flor. Porque aquilo ali ela tá vivendo. E ela tá vivendo aquele presente. Pra ela não existe o depois. O depois não é uma coisa compreensível para uma criança pequena. Exatamente. Então, quando a gente se conecta mais com a nossa criança, a gente vai voltando mais também para viver o presente, viver o que está acontecendo agora, sentir o que está agora. E também, consequentemente, na nossa história de vida. E quando a gente fala de situação traumática, existe uma técnica na terapia do esquema que a gente faz em terapia, que é voltar para essa situação, você ali ser o adulto, se conectar com a criança que está naquela situação traumática e você fazer o que os adultos daquela cena não puderam fazer por você. Então, você como adulto saudável, e aí realmente é parar, e muitas vezes um momento bem emocionalmente falando, assim, exigente na terapia, bem difícil, porque você se volta para aquele lugar, você imagina de novo, você visualiza aquilo de novo, você se tá ali tanto como criança, mas que muitas vezes os adultos que estavam na cena por N motivos não ofereceram, seja cuidado, amparo, auxílio, e aí você vai como um adulto saudável hoje ao encontro dessa criança que você mesmo ia acolhê-la. E isso é um ponto virada de chave, porque é o se colocar responsável e também entender que não é porque não fizeram por mim antes que eu não posso fazer agora. Então, é uma técnica que a gente usa na terapia, e aí depois a pessoa consegue, nas situações que fazem com que ela se sinta aquilo de novo, ela parar e também fazer isso de novo. Peraí, então eu vou me acolher, eu vou parar de ficar esperando que o outro faça isso por mim. Eu vou me acolher agora, eu vou entender o meu lugar, eu vou me entender nesse momento. E aí eu não fico à espera de que alguém me salve. Porque muitas vezes na nossa vida a gente fica essa criança que espera ser salva, ser acolhida, ser cuidada, ser amparada, ser amada. Porque não existem pais perfeitos. Então, se não existem pais perfeitos, porque existem seres humanos perfeitos, então em muitos momentos a gente não tem isso. O importante é que hoje, a diferença é que eu entendendo o que eu preciso, só que aí pra ir até chegar aqui, a gente tem questionamentos. Todo um caminho. Entendendo o que eu preciso, eu forneço pra mim hoje, como adulto saudável, ofereço isso. Eu tô precisando de segurança,
como que eu vou fazer isso pra mim? E dentro daquela criança. E é muito simples, porque quando você tá com uma criança, o que eu faço pra uma criança se sentir segura? Colocar do meu lado, abraçar, falar que vai ficar tudo bem. E muitas vezes é tudo que a gente precisa pra se sentir seguro. Não precisa ser, né, uma grande coisa, né? Ah, nossa, eu quero me sentir amado. Como que eu me sentir amado? Nossa, pra mim me sentir amado é parar um pouco tudo, assistir uma série, comer uma coisa que eu gosto, estar com alguém que eu amo, comprar um presente. Enfim, eu vou vendo ali como que eu me sinto amada, mas também como criança, como uma criança me sente amada. Você doando tempo pra ela. Sim. E aí, peraí, deixa eu parar um pouco, deixa eu marcar minha agenda e ter um tempo pra mim mesmo. Vou passar no parque, vou olhar os passarinhos, ter um tempo pra mim me amar. Então, o se conectar com a nossa criança interior nos ajuda muito a viver essa questão da felicidade, porque nos conecta muito com quem nós somos, né, efetivamente, que somos nada mais que crianças crescidas. Nossa, amei isso. Eu lembrei porque eu tive uma professora, nossa, que inclusive ela tem assim, uma importância muito grande pra mim, porque ela sempre falou assim que a gente precisa ser como criança, assim, na vida. Uhum. Ela falava assim, brilho no olho, todinho na veia. E ela falava assim que não importa o que você faça, tem que ter um propósito na sua vida. Sim. Ela falava muito disso, que tipo, seja no seu trabalho, seja, tipo, porque às vezes, igual eu falei, não tem como a gente escolher, nossa, o trabalho ideal, isso é o que eu tenho. Então, tipo, como que eu posso colocar um propósito no que eu tenho? Sim. Porque às vezes a gente espera algo, então tipo, eu espero um emprego perfeito, eu espero a família perfeita, eu espero o parceiro ou parceira, tipo, perfeitos. E tipo, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Sim, sim. E aí a gente nunca vai chegar, né? Exato. Porque sempre em algum aspecto vai estar faltando. Sim. E a questão não e acho que isso entra muito numa ideia capitalista, assim, né? Então de eu ter, de eu conquistar, de eu trabalhar para, e aí consequentemente eu ter isso tudo. Não é que não vai existir esforço, vai existir esforço. Mas eu não preciso ter tudo para então falar, agora eu posso ser feliz. Até porque a gente não tem esse controle do, agora é o momento da felicidade, né? Assim, a Silvio Santos, né? Então a gente não tem esse ponto de escolha, de decisão. Felicidade é um sentimento, e como sentimento ele vem gratuitamente. Você não fala, agora eu vou ser feliz. A felicidade ela vem. Só que muitas vezes, quando ela vem, a gente trava, a gente fala, não, mas eu não posso ser feliz ainda agora. Não posso sentir assim, porque ainda falta tal coisa. Então a gente vai se acostumando a impedir a nossa felicidade, a nossa alegria. Porque eu não posso ser feliz ainda, na nossa rigidez, porque eu ainda não tenho isso, porque eu ainda não tenho aquilo. E aí eu vou perdendo de felicidade, depois eu reclamo que eu nunca sou feliz. Entendi. Aí a gente nunca sai desse movimento. Assim, Nossa, isso aqui abriu janelas na minha cabeça, que você falou agora, de tipo, mas a gente impede a nossa felicidade, porque eu acho que isso entra em outras questões. Uhum. Do tipo, às vezes a gente fala assim, mas eu não posso ser feliz só com isso. Igual você falou, tipo, eu preciso daquilo. Às vezes também tem a questão do, mas eu não mereço ser feliz. Uhum. Mas olha como eu não trabalho o suficiente, eu não mereço estar nesse lugar, eu não mereço estar com essa pessoa. Ou então, às vezes, tipo, nossa, tá tudo dando certo, tem alguma coisa errada, vai vir alguma coisa muito ruim pela frente. Na verdade, assim, até faço um adendo, né? Eu vivo muito a espiritualidade naciana, que é de Santo Inácio de Loyola, né, dos jesuítas. O Papa, por exemplo, é jesuíta. E Santo Inácio é o doutor de discernimento da igreja. E ele fala que a gente vive na vida, isso tem muito a ver também com a psicologia, né? A gente traz muito isso também. O quanto na nossa vida a gente vai viver momentos de consolação e desolação. Então é como se fosse uma onda. Em momentos a gente vai estar aqui em cima e em momentos a gente vai descer. E isso faz parte da vida, exatamente que isso é o viver, porque nada vai ser lindo, perfeito, e nenhum sofrimento ele é eterno. Uhum. Então, ele fala muito isso, Santo Inácio, né? Bem doutor de discernimento mesmo. Ele fala, aproveite muito quando você estiver consolado, quando você estiver bem. E a definição de consolado é com Deus, quando eu me sinto assim, né? Nessa evidência. E de sentir Deus próximo, de sentir que as coisas estão bem. Então, aproveite, anote, escreva. Viva muito esse momento, cada detalhe, porque é o que vai te manter para conseguir depois você subir da desolação, que é sem solo, né, como se estivesse ali sem Deus, aquele momento de desolação que vai te fazer subir e melhorar interiormente, vai ser realmente retomar o que foi bom, o que você decidiu. Então, Renato diz que nunca faz mudança, você nunca pode fazer mudanças, tomar decisões quando você está desolado, quando você não está bem. E é o que mais a gente quer fazer, porque a gente está desconfortável, angustiado, a gente quer que aquilo acabe. Que alguma coisa aconteça, parece. Pra mudar, né?
E é exatamente o contrário que a gente deve fazer, porque eu tenho que manter decidido aquilo que eu defini quando eu estava consolado, porque era quando eu estava bem, era quando eu enxergava as coisas por completo, era quando a angústia não me movia. Então eu preciso, na verdade, ser constante. Os momentos em que a gente não está bem é exatamente o que mais exige que a gente mantenha o que a gente decidiu quando estava bem. Porque é isso que vai me fazer ficar bem de novo. E o que a gente faz é o contrário. A gente quer mudar tudo, porque acha que lá escolheu errado, que por isso que ficou mal. Mas na verdade não, esse é o fluxo da vida. Na verdade, vários momentos que são ditos ruins são os maiores momentos de aprendizado e compreensão que a gente tem de nós mesmos, das nossas decisões. E eles fazem parte, eles precisam existir na vida para que a gente mude, para que a gente cresça. E a gente não quer essa poda. A gente quer simplesmente ser uma árvore linda, maravilhosa. Custa, dói. E aí a gente quer mudar tudo. E nesse mudar tudo é quando muitas vezes a gente acaba se perdendo demais. Porque quando o que a gente decide quando está bem, é ali sim está muitas vezes ali a nossa felicidade, o que realmente faz sentido. Só que se manter em algo sem ter essa recompensa, eu acho. Essa recompensa emocional é muito difícil. Nossa, E aí é o maior desafio. Nossa, é verdade. E por isso que, tipo, a constância é tão importante, né? Tipo, assim, em coisas menores, assim, mas tipo de estudar todos os dias, ou ir pra academia todos os dias. Porque às vezes a gente começa super empolgada, né? Tipo, nossa, vou mudar de vida, começo do ano, segunda-feira, exatamente. Dieta, academia, estudar. Agora já começa os propósitos, né? Exatamente. E aí, tipo, às vezes dá nem um mês, a pessoa já... eu não consegui, nada mudou até agora, então eu não vou continuar. E eu acho que, tipo, eu acho que é um ponto-chave esse, né? De, tipo, que você fica, não quero mais. Na verdade, assim, tem algumas decisões que a gente toma meio que parece que é porque a gente precisa e não porque a gente quer. Porque a gente só decide porque acha que tem que fazer, normalmente são coisas que a gente não mantém. Porque não faz sentido. E precisa fazer sentido tanto racionalmente quanto emocionalmente, porque senão eu não consigo manter depois. Eu vejo que eu preciso, sei lá, emagrecer. Então eu vou emagrecer ano que vem. Não, mas se isso não fizer sentido, se isso não te incomodar, a ponto de você se movimentar, a ponto de isso virar um objetivo pra você, não vai durar, né? Então a questão é, principalmente agora fim de ano, realmente fazer propósitos que façam sentido, que tenham significado pra você. Porque o que mais nos movimenta são as nossas emoções, seja pra bom ou pra ruim. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar e aí vai identificando um pouco qual que vai ser esse movimento que a gente vai fazer. E isso ajuda a ter constância. E a constância também vem exatamente porque, lá quando eu tava bem, quando isso fazia sentido, isso tinha um significado, agora eu não tô bem, mas não deixou de ter importância, não deixou de ter sentido, por mais que eu não tenha recompensa. Então, por exemplo, eu coloquei que eu vou treinar todos os dias. O treino tá ruim, tá cansativo, não tô tendo, aquela alegria no final do treino. Mas eu sei que é importante pra mim. Então, é o difícil do ser adulto. E administrar a nossa criança interior. Que é falar, não, eu vou ter que fazer porque é necessário, porque é importante. Só as crianças, e nem grande maioria delas, dependendo da idade, nem faz mais isso, que faz as coisas só porque quer. E a gente quer, parece que a felicidade é virar essa criança birrenta que quer fazer o que quer. Só que isso não é o oposto de buscar a felicidade, porque buscar a felicidade é fazer aquilo que faz sentido, mesmo quando não tá fazendo. Sim, e é interessante isso, porque eu acho que às vezes até quando a gente começa a fazer só o que a gente quer, a gente não fica feliz. Não. Porque isso é uma questão, porque às vezes a gente fala, não, porque se eu parar de fazer tal coisa, eu ficar, tipo, sei lá, dormindo o dia inteiro, que é o que eu quero, e eu vou ser feliz. E aí, se você tem a oportunidade de viver isso, você vai ficar, nossa, não tem graça, sentido, né? E muitas vezes quando as pessoas mais deprimem, assim, porque parece que eu tô fazendo tudo que eu quero, e aí mesmo assim eu não tô feliz. Nossa, então eu não sei nada da minha vida, não sei viver, e aí vai entrando em N questionamentos, né? Mas fazer algumas coisas que a gente quer, ter uma certa rebeldia, tá tudo bem às vezes. A questão de fazer isso toda hora, né? Que você falou, né? Hoje realmente tô cansada, não vou fazer nada, vou marcar agenda, né, no fim de semana, vou ficar de pernas pra cima assistindo um filme, tá bom, mas fazer isso, por exemplo, uma semana, aí já não dá, porque você deixa de viver, né? Começa a ficar impossível manter isso. Eu acho que pra mim, eu uso muito o exemplo do Natal, porque eu amo o Natal. Aí às vezes dá vontade de falar, nossa, todo dia podia ser Natal. Só que se todo dia fosse Natal, ia ser um saco também. Tipo assim, eu não ia suportar, não. Ia perder a magia e a graça, né?
Porque tipo, o que torna ele tão especial é o fato de ser, tipo, o mesmo ano. Sim, essa é especial. O especial exato. acontece poucas vezes, né? Se for cotidiano, é igual cozinhar, por exemplo. Cozinhar, eu adoro cozinhar. Mas todo dia, ninguém acha que assim, ama cozinhar todo dia, ainda mais a correria. Nós temos 20 minutos pra fazer o almoço e 10 pra comer. Então, assim, não tem graça, assim. O legal é parar, você pensar, nossa, o que eu vou fazer? E aí você cozinha com calma, com uma música, e aí você vai experimentando, vai pondo sabor. Aí depois você senta, você aprecia aquela comida. Agora, no dia a dia, quando isso vai ficando rotineiro, não tem graça, perde a graça. Vira raiva, na verdade. É com raiva de cozinhar hoje. Senão eu não vou comer. É bem isso. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando também é o quanto, tipo, por ser uma coisa, tipo, interna, assim, a felicidade, né? A forma como a gente tá encarando, eu acho que em muitos momentos, eu não sei, minha perspectiva, que em muitos momentos, talvez, tipo, assim, a gente, desse olhar pra dentro, a gente é confrontado com coisas que precisam mudar. E uma coisa que eu experiencio muito é, de, assim, sei lá, eu acho que a gente sempre tem uma noção, mesmo que não seja profundo, mas uma noção dos nossos defeitos. Sim. Então a gente tem uma noção, mesmo que seja assim, por exemplo, mesmo que a gente não fale, mas só, sei lá, um pouco impaciente, um pouco isso, mas não é tanto. Só que existem, acho que momentos que você é muito confrontado com algum defeito em específico. Então, tipo, situações que às vezes se repetem, que você fala, nossa, tipo, parece que é tipo como se fosse aquelas pedras que ficam embaixo d'água, e aí, tipo, a água vai saindo e aí a pedra vai ficando gigante. Acho que no processo terapêutico é muito isso também, né? Sim. Que parece que surge o problema, só que o problema sempre tava ali, só que agora você tá olhando o problema. Você não via que o problema tinha aquele nome, tinha aquela cara, aquele jeito. Mas a nossa vida, na dinâmica dela, cada vez mais ela vai trazendo coisas que a gente precisa trabalhar. E cada momento é um momento de uma coisa, né? Então, na vida, coisas que a gente vai vivendo, aquilo vai exigindo de nós trabalhar algo, né? Ver os defeitos, eu acho que é até mais fácil, porque a gente tem um autocrítico que é muito facilidade. Muitas vezes a gente fala, faz uma lista dos seus defeitos, né? Mas é alguma fácil, a qualidade, eu não consigo vencer nenhuma. Exatamente. E a qualidade é o que nos ajuda, quando a gente percebe ela, é enfrentar melhor também os nossos defeitos, né? A gente conseguir lidar com eles. Mas, assim, é muito esse processo. A vida, em alguns momentos, vai nos exigindo exatamente lidar com aquilo. E na ideia de evitar desconforto, o que a gente vai fazendo? Fingindo que aquilo não está acontecendo. Eu vou fugindo, falando, não, mas isso que não é nada. Não, mas depois eu vejo isso. Não, mas é isso que nem está incomodando tanto, né? A gente vai fazendo essas mentiras para nós mesmos, para não ter que encarar aquilo. E isso vai sendo muito prejudicial, né, em muitos sentidos. Então, é importante a gente respeitar o viver, é o brinco que viver é uma dança. Se você perde o passo, você perde o compasso ali, as coisas vão começar a ficar angustiantes e difíceis de serem vividas, né? Então, peraí, a vida tá me puxando para esse lado, para eu trabalhar isso, para eu olhar para isso, vamos olhar, vamos ver, vamos identificar, né? É que a nossa vida é tão frenética, eu tenho muitos pacientes que falam, eu gosto mais do meu dia quando ele é corrido, porque não dá tempo de eu sentir angústia. Não dá tempo de pensar nas coisas. Você não pensa, você só faz tudo automático. Você só faz e, acabou o dia, eu tô tão cansado que até quando eu vou deitar nem eu penso, eu só capoto. Então assim, eu não tenho nem tempo nem de raciocinar. E aí a gente não tá realmente vivendo, né? A gente tá fingindo que se vive. E viver realmente, como ser pensantes que somos, é questionar, é perceber, é identificar, é esse processo. Só que eu tenho que querer fazer isso, porque ninguém vai fazer por mim, né? E nem a terapia, nem o psicólogo. O psicólogo não chega pra você e fala o que você tem que fazer. Se ele fizer isso, troca de psicólogo, porque ele tá errado. Ele tá contra aquilo que é o conselho de psicologia. Uma coisa ele fala, olha, eu vejo como caminho e opções isso. Outra coisa ele fala, olha, você tem que fazer isso aqui, né? Então, assim, se você encontra esse psicólogo e parece que é até melhor pra você, não te digo o contrário, não é nada bom. A gente não pode terceirizar as nossas decisões. Exato, porque é exatamente isso. Tipo, no processo terapêutico é muito isso, de você assumir a responsabilidade da sua vida. Porque se tem uma pessoa, eu ia adorar alguém falando que faz isso. Porque se der errado, a culpa é dele, né? Ele que ferrou. Exato, então, tipo, é meio que um empoderamento, né? De, tipo, você... Só que o poder também dá a chance de, tipo, se errar com a pessoa também. Exatamente. E é por isso que a gente mais foge, né? De assumir, de ter esse poder exatamente por isso. Porque lidar com a frustração de não conseguir parece maior do que não lidar com a própria vida. E essa questão da frustração é uma coisa muito comum hoje, que parece que é uma sociedade que você não pode se frustrar.
Nada. Tipo, você tem que tudo o seu total bem-estar. Tipo, se a pessoa te frustrou, então tira ela da sua vida. Se tal situação tá te frustrando, então apaga. Então, tipo, como lidar com a frustração hoje em dia? Porque é parte do processo. Tipo assim, eu quero ser feliz. Exato. Quero ser feliz, mas todo mundo tem momentos de frustração com situações. Primeiro que a frustração, ela vem muito de quando a gente quebra uma expectativa. Então, eu tenho uma expectativa e aquela pessoa, aquela situação, ou eu mesmo, não alcanço aquilo que eu tinha de ideal, do que eu esperava. E aí a gente se frustra, né? Então, até falando de criança, por exemplo, a criança, ela imagina que, por exemplo, você vai levar ela num parque, e aí ela idealiza na cabeça dela que parque é aquele, chega lá não é, ela fica frustrada, né? Então, por exemplo, isso é muito simples, essa frustração. Então, de forma às vezes um pouco mais complexas no fazer, mas não deixa de ser esse mesmo ponto. E a questão primeiro, eu preciso muitas vezes alinhar minha expectativa, principalmente em relação aos outros, porque a gente cria muita expectativa do que o outro vai fazer para que ele assuma inúmeras responsabilidades e às vezes ele não consegue. E um outro ponto também da frustração, para eu poder acolhê-la, eu preciso, na verdade é exatamente esse ponto, eu preciso acolhê-la e não querer que ela vá embora. Tipo, ignorar, falando, não tá acontecendo. E cada vez mais que hoje tem se falado muito sobre a educação positiva, sobre a ideia de que a pessoa não pode entrar em sofrimento, a pessoa não pode sofrer, porque sofrer é ruim, sofrer é errado. Mas, na verdade, o sofrimento, ele é um grande aprendizado. Então, quando aquela pessoa me frustra, quando aquela situação é ruim pra mim, eu preciso viver aquilo. E viver aquilo é sentir. Não é se martirizar, né? Pegar um chicote e botar nas costas, como eu sou péssima. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando mais olhar pra si, acolher. A nossa dificuldade em lidar com a frustração é porque a gente não sabe lidar com nós mesmos. A gente não sabe como que se acolhe, como que você para a sua vida para lidar com aquela emoção. E aí eu quero simplesmente que isso não aconteça mais porque é desconfortável. Então, na verdade, o caminho é contrário. O caminho é aceitar que isso vai acontecer e ver maneiras como eu vou me acolher frente a isso, né? E muitas vezes as melhores acolhidas, elas acontecem quando a gente traz alguma relação de momentos felizes na nossa vida, principalmente da infância. Nossa, que legal, não sabia disso. Nossa. É uma coisa que cada um pode puxar, assim, né? Um momento de muita felicidade e simples mesmo, cotidiano. Por exemplo, um momento que eu lembro muito de felicidade na minha infância era que eu morava num bairro mais distante de São José e domingo a gente ia pro centro, né? Era tipo, vamos para o centro. Então eu tinha que pôr uma roupa bonita para ir pro centro e a gente almoçava fora no domingo. E aí depois a gente ia pro parque ou passava em alguma sorveteria e tomava sorvete. E aí era um momento que a gente sentava em família e conversava e dava risada. Meu pai sempre brincava comigo que eu só queria sorvete de chocolate. Se tivesse de brigadeiro, então de brigadeiro. Se tivesse mais chocolate ainda dele, mas você não quer experimentar outro sabor? Eu falava, não, eu quero de chocolate. E aí a gente dava risada em família, brincava e tinha esse momento gostoso todos os domingos praticamente. E como isso era prazeroso. E hoje quando eu lembro disso, isso me vem a mesma sensação da época, da sensação de felicidade, de alegria. E às vezes quando eu tô no consultório tem dias difíceis, né, porque a psicóloga também tem dias difíceis, ainda mais pensando em algumas situações, pacientes graves que a gente atende, situações complexas que a gente passa com a família dos pacientes, com o próprio paciente, às vezes eu vou passar para comprar um sorvete e sentar e viver aquele momento, porque eu parar e tomar um sorvete parece que me leva de volta para aquele momento e me traz a mesma alegria de novo. Nossa, eu tenho muito isso, sabia? Eu tenho com cappuccino. E aí, essa semana eu tava estressada com alguma situação e aí eu sentei, juro, sentei pra tomar um cappuccino. Na hora que eu coloquei assim na boca, foi tipo, parecia que tudo tinha ficado bem. Eu falei, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E isso é uma forma de acolhida. É uma forma de acolhida. É claro, não dá pra tomar cappuccino a cada meia hora, mas... Exatamente. Só sorvete também não vai ser. Não dá, né? Qualquer estresse. Pico glicêmico vai ficar, né? Eu mereço. E tem várias maneiras como a gente teve felicidades, né? Que a gente pode reconstruir hoje, né? Então, tem algumas pessoas que, eu vou assistir um desenho, né? Porque, nossa, o momento que eu parava de assistir um desenho era tão gostoso, então eu vou parar de assistir um desenho. Então, e tá tudo bem, não é ser infantil isso. Na verdade, é uma forma que, é um caminho que você já sabe que existe, que você se sente bem, que você se acolhe, que você para a sua vida pra você mesmo. E tá tudo bem pra fazer isso. E às vezes a gente se julga muito, né? Tipo, por exemplo, essa questão do desenho, a questão, tipo, do sorvete. Você pode parar e falar assim, mas seria tão bom. Mas é bobeira, eu sou adulto. Eu não posso fazer isso, eu não posso me dar o luxo de fazer tal coisa.
Nossa, agora eu vou resolver a vida com sorvete, né? E também, tipo, é uma desconstrução, né? De você parar, tipo assim, não é errado, não tem problema, entendeu? É só uma forma de lidar com as questões. Até porque o julgamento não vai resolver nada, pelo contrário. Então é mais fácil ir por esse caminho que você vai ter muito mais frutos, né? Mas aí, volta ao que a gente falou no começo, é começar a se questionar. Agora, se eu não consigo nem lembrar de um momento, uma situação de felicidade, ou algumas, para ter como repertório, para poder usar nessas situações, vai ficando difícil. Sim. Então, a gente precisa realmente parar e se conhecer. Por mais que você possa ter uma família muito difícil, uma família muito complicada, existiu na sua vida, por mais simples que seja, um momento de felicidade. Sim, às vezes até com outras pessoas, tipo, algum momento teve. Exatamente. Então, a gente precisa saber quais são e como que a gente consegue reproduzir isso hoje. E uma coisa interessante é que eu acho que a vida adulta, assim, é muito equilibrar pratinhos, né? Porque, igual você tá falando da Manu, né? Tipo assim, não tem como, não tem, é impossível você dar 100% de você em 50 mil áreas e, tipo, ser bem sucedido em todas e não ter problema. Tipo assim, é impossível. Pra mim é literalmente, tipo assim, equilibrando o prato. Se você. Aí aqui um vai cair, você vai pegar, sabe? É tipo isso. Sim. E eu acho que quando a gente entende isso, tipo, torna mais fácil também, né? Porque se a gente aumenta a quantidade, a gente diminui a qualidade, né? Isso serve pra tudo na vida, né? Então, se eu quero me dedicar a muitas coisas, em várias eu vou ser ruim. Ou meia boca, pelo menos que seja, né? Então, eu vou fazer uma parte, porque eu vou ter que me dividir, né? Então, vai ter essa divisão né? Então, assim, eu preciso muito decidir aquilo que realmente é importante. Tem coisas que são ordinárias, então, vestido de ordinário eu preciso sempre fazer, ele vai ter que sempre acontecer na minha vida, e são coisas que eu não preciso me dedicar, né? Mas tem coisas que eu vou ter que escolher. Tem momentos na nossa vida que você vai estar se dedicando a coisas diferentes, porque aquilo tem uma prioridade naquele momento. Então, em momentos que você vai estar se dedicando mais ao seu trabalho, porque frente a um objetivo que você tem momentos que você vai estar se dedicando mais à sua vida pessoal, né, a cuidar de algumas coisas específicas, e tá tudo bem. Só que aí eu preciso ter claro de que aquilo é uma prioridade para mim, que aquilo é a minha dedicação e que eu preciso trabalhar aquilo. Porque senão eu vou querendo fazer tudo e aí eu não faço nada e parece que eu nunca saio do lugar. Essa é uma frase muito comum que as pessoas falam. Parece que eu tô fazendo um monte de coisa e nunca saio do lugar. Geralmente são pessoas que estão querendo fazer o mundo inteiro, tudo junto, né? Sim. E aí, como elas não se dedicam efetivamente a uma das coisas, de um modo maior, as coisas nenhuma saem do lugar mesmo, porque eu tô fazendo tudo, parece que ao mesmo tempo eu não tô fazendo nada. Sim. Porque aquilo não tem uma prioridade pra mim, uma importância, né? E tem coisas que só sendo prioridade que a gente consegue fazer com que elas avancem. E a felicidade também tá no você ser bem sucedido e conseguir evoluir, mesmo que seja em uma área só. Porque às vezes parece que, nossa, sei lá, na minha família tá um caos, mas no meu trabalho eu tô conseguindo alcançar, mas eu não tô feliz ainda. Porque... Não posso ser feliz, né? Exato, exatamente. Então, tipo, e isso, eu acho que, não sei, mas parece que tipo, você precisa ser mais humilde, assim, não é uma questão de humildade, tipo, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, não tá bem também, né? Até porque muitas vezes tem situações que não tem o que a gente fazer naquele momento. A gente realmente vai ter que lidar, tem problemas de família. Às vezes é um conflito de família que nem tem a ver com você, mas que você não tá gostando, não tá te fazendo bem, mas não tem que ser feito no momento porque envolve outras pessoas. Você tem que esperar o tempo de outras pessoas, as coisas acontecerem. Mas não é por isso que você não pode estar feliz porque outra área da sua vida tá bem, né? Então, quando você estiver em família, aquilo vai incomodar, mas não muda o fato de que outras coisas boas estão acontecendo e elas podem ser sentidas, né? Elas podem ser vividas. E aí é muito naquela cobrança da ideia daquela vida perfeita que vai ser linear, maravilhosa, né? Espero que a gente alcance no céu, mas aqui na Terra não tem. Mas aqui na Terra, tipo, até essa coisa linear, tipo, você fica meio que, é isso. Tipo, você começa a querer emoção. Exatamente. Ficou assim, nossa, tá tudo bem, mas... seria melhor se tal coisa que tipo, nunca tá bom. Nunca tá bom. Até porque a gente gosta do desafio, nos desafiar, querer movimentar, né? É realmente uma coisa que faz a gente querer viver, né? Então é igual, muitas vezes eu escuto pregação, um padre brinca e fala, porque todo mundo quer ir pro céu, todo mundo tá bom, quem quer ir hoje? Ninguém quer. Porque assim, não é nem necessariamente o medo de morrer, mas a questão de parece, não, eu tenho muita coisa pra fazer aqui ainda. Não, tem muita coisa que eu quero viver, tem muita coisa que eu quero experienciar, né? E uma coisa que ajuda muito a questão da felicidade é também ter uma boa relação com a sua própria morte. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam sobre isso. Porque porque na verdade eu nunca conheci certeza que a gente vai morrer um dia, né? A gente não sabe a hora e o momento, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a partir do momento que isso vai se tornando uma coisa que eu me permito pensar sobre isso, que
eu permito saber que isso vai acontecer em algum momento, isso começa a dar um peso diferente como eu viver agora. Porque eu planejo muitas vezes inúmeras coisas do futuro, mas eu não sei se esse futuro vai estar lá, o que vai acontecer, se esse futuro vai existir. E quando eu também trago esse peso, isso me ajuda muito a viver o momento presente. Então, peraí, por que eu tô reclamando tanto? Né? É o que eu tenho agora, deixa eu viver isso agora. Muitas pessoas falam muito sobre isso quando tem uma doença, né, que de provável morte, como por exemplo o câncer. Que aí começam a repensar e dar peso diferente para as coisas, para a vida. Mas esse modo é o que a gente deveria viver sempre. Sim. E não no momento em que há um adoecimento, por exemplo. Sim. Porque a gente não tem um controle sobre a vida, a gente tem um falso controle. Exato, uma falsa sensação de controle, né? É verdade. De que a gente vai estar aqui amanhã, de que daqui a um ano, 2, 3, 5, 10. Então a gente faz planos para ter uma noção, para ter um caminho hoje. Mas não necessariamente que aquele plano vai acontecer, né? E aí quando eu me relaciono muito de que eu não tenho esse controle e que a única coisa que eu tenho é o hoje para ser vivido, a gente começa a conseguir dar pesos diferentes para aquilo que eu estou vivendo, porque é a única coisa que eu tenho. Sim. Então isso também nos ajuda a aceitar mais a felicidade do momento, daquela situação, e não só quando tudo estiver perfeito eu vou poder ser feliz, porque isso pode ser que eu não chegue lá. Não por incapacidade, mas porque eu posso morrer. Detalhes. Detalhes são pequenos, né? Não, e é uma coisa interessante. E, assim, uma dinâmica que eu fiz uma vez, que, tipo, que era, assim, de pensar, quando você finge, você vai morrer, qual legado você gostaria, tipo, de deixar? Como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? E isso eu acho que é muito uma coisa que te direciona muito para aquilo que é importante para você. Porque pode ser, não existe certo e errado, existe o que funciona pra você. Pode ser uma coisa tipo assim, nossa, eu quero deixar a minha empresa, ou eu quero deixar uma família, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, netos, ou eu quero ser bem sucedida nessa área, fazer tal coisa, que as pessoas lembrem de mim por conta disso. Então eu acho que isso também é uma boa métrica, né? Sim, sim. E não precisa ser nem necessariamente uma coisa palpável, como por exemplo uma família, uma empresa. Pode ser também aquilo que facilita às vezes para as pessoas pensarem, é o que você gostaria que as pessoas comentassem no seu velório sobre você. Entendi. Nossa, o que foi essa pessoa, né? No velório a gente fala, nossa, mas essa pessoa, a gente fala no velório, nossa, mas ela viveu e o que você gostaria que a pessoa falasse ali de você, né? Então isso também torna até mais fácil, porque isso mostra a nossa relação, que a vida é se relacionar, né? Com as pessoas. Então, que marca que também você quer deixar nas pessoas, né? Sim. E aí pode ser, sim, uma empresa, um negócio, sua família. Não, mas ela se dedicou tanto aos filhos, olha que lindos os filhos que ela tem, por exemplo. Mas também pode ser na marca que você quer deixar na vida de cada um que vai passar pela sua vida, né? Sim, tipo assim, nossa, ela mudou minha vida, fez tal coisa, tipo, o jeito que ela era. Isso também eu acho que ajuda a nortear da pessoa que a gente quer se tornar, né? Sim. De tipo, eu gostaria de ser lembrada por ser uma pessoa que, eu me dou muito. Ou, não sei, isso também pode ajudar, tipo, eu quero conseguir me doar mais, ou fazer mais tal coisa. Sim, dar um norte de aonde que eu mais preciso cuidar, né? E fazer. Exatamente. Né? Porque se é isso, é assim que eu quero que as pessoas, minha vida, né, seja vista desse modo, né? Seja nesse caminho. E normalmente, aquilo que a gente mais gostaria que os outros vissem é o mais difícil em nós. E aí a gente sempre entra nesse desafio, nesse conflito, porque muitas vezes o que eu acho que é mais importante é, por exemplo, a doação. Vamos falar, a pessoa que se doava. E muitas vezes a pessoa que mais tem dificuldade em ter que lidar com a preguiça, em ter que lidar com compromissos. E isso é também uma vivência no dia a dia do viver e ter que buscar ser melhor. Porque muitas vezes que a gente deseja que a forma como os outros nos veem é o que a gente não consegue ser hoje. Nossa, uau! E é o que mais a gente precisa trabalhar. Vou mandar essa reflexão pra casa agora. E, nossa, a gente já tá acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença. Nossa, foi muito legal. Fiquei muito feliz com o convite. E aí, no final, a gente sempre passa, tipo, uma tarefinha. Aí eu queria saber se você tem alguma ideia, assim, de tipo, uma coisa que a gente pode fazer pra levar isso pra vida, assim, sabe? Essa conversa. Eu não quero que seja fúnebre, mas pegando o que a gente falou, acho que isso vai te ajudar muito pra questão de autoconhecimento, né? Resumo um pouco do que a gente falou, né? Que legado que você quer deixar, de você se questionar muito o que eu quero que as pessoas que entrem em contato comigo, né, que me conheçam,
O que eu quero repercutir? É claro que a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo, porque pode ser alguém que olha pra sua cara um dia e fala, não gosta dele, acabou. Mas isso tem a ver com a outra pessoa, não com você. Mas aí imaginar que eu sei que é super desconfortável isso, ninguém gosta de pensar em morte, falar em morte. Quando eu me especializei em luto, a gente às vezes estava na cantina da faculdade estudando e as pessoas, ai que assunto, e batia na mesa assim. Mas era o nosso assunto, né? Era o que eu estava estudando. Sim. Mas a morte é o que mais nos ensina a viver. E isso é uma grande verdade, porque quando a gente perde quem a gente ama muito, a gente reorganiza a nossa vida, a gente tem que nos restabelecer, nos reorganizar, pautar o que é importante. Então pensar, se o velório fosse meu, o que eu gostaria que as pessoas falassem, como que eu gostaria que elas lembrassem de mim. E acho que isso vai te ajudar a dar importância e peso para aquilo que realmente tem importância para você. E aí muitas vezes tirar o que você tem gastado de energia em outras coisas que não fazem tanto sentido. E aí, isso já vai ser um grande caminho, um grande norte para o processo de autoconhecimento que a gente conversou aqui. Aí que começa a jornada. Exatamente. É o ponto de partida. Quem diz que pensar na morte é algo para acabar, né? Para começar. Pra começar, exatamente. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Bruna. E se vocês quiserem conversar sobre esse episódio, você pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pra ela. Se você tiver dicas, sugestão de tema, também pode mandar. E se quiser vir aqui conversar comigo, também é só falar. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.